Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês a minha estufa, quanto que eu gastei com ela, como que eu fiz ela. São dicas que para você poder, se você estiver pensando em fazer uma estufa, para você poder economizar. E outra coisa, hoje em dia a mão de obra está escassa. Não é como antigamente, onde você encontrava pessoas dispostas a trabalhar e por um certo valor, e você tinha uma mão de obra que podia te ajudar. Hoje em dia está difícil, então muitas vezes acaba que você tem que fazer tudo sozinho, que foi aí o meu caso. Claro, graças a Deus eu tive a ajuda da minha esposa, da minha família, mas 90% isso aqui foi eu que fiz no braço, tá? E aí eu quero dizer para vocês, passar a minha experiência, para que caso vocês estejam pensando em fazer uma estufa, para que vocês consigam economizar uma boa grana. Eu vou virar aqui a imagem da minha estufa para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu vou mostrar ela por fora primeiro, para vocês verem a minha estufa. E aí a gente passa para dentro, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a minha estufa. A estufa já tá pronta, mas ainda tem muita coisa que eu vou plantar pro lado de cá ainda, tá? Muita coisa que eu vou mexer, mas essa aqui é basicamente a estufa. Aqui é uma composteira que eu vou estar mudando de lugar. Eu vou estar utilizando outro sistema de composto. Eu achei que esse sistema aqui é muito ruim, tá? Fiz um teste com uma anilha que eu já tinha e funciona, é ok, mas eu não foi do meu agrado. Eu acho que um sistema totalmente vedado, ele é muito melhor, né? Mas a gente tem que testar. O importante é testar. E aqui tá a minha estufa, tá? Deixa eu falar para vocês entenderem um pouco mais sobre ela. Aqui uma porta que eu fiz, uma adaptaçãozinha, tá? E tudo na base da gambiarra, tá, pessoal? Tudo na base da gambiarra. E aqui tá a estufa, tá? Eu vou colocar num ângulo maior para vocês poderem ver, tá? Tá, e para que serve essa estufa? Os pontos positivos da estufa, que eu já tô começando a plantar aqui, tá? Quais são os pontos positivos? Ponto número 1 é que não vai ter animais que ficam invadindo a sua estufa, né? No meu caso aqui eu tenho muita animal silvestre que à noite ou no período da tarde eles visitam o lugar e começam a comer as folhas das plantas, as folhas das árvores frutíferas. Então, num ambiente protegido, isso não vai acontecer. Essa é uma vantagem. Outra vantagem importante também é por ser um sistema totalmente vedado, você que escolhe a quantidade de água que vai para suas plantas. Caso tenha chuva de granizo ou alguma outra coisa, você consegue dar uma preservada melhor aí nas suas plantações, tá? Existem vantagens e desvantagens. A desvantagem disso aqui é que gasta muito, diferente do que muita gente fala na internet, gasta muito mais água para você manter uma estufa do que uma horta convencional, tá? Mesmo que a água ela evapore aqui para cima da lona e à tarde ela volte, o calor aqui dentro é tão escaldante que você acaba gastando muito mais água. Por exemplo, eu já molhei isso aqui, tem mais ou menos uns 20 minutos, já tá ficando seco novamente. Então a quantidade de água que você gasta numa estufa, pelo menos uma estufa semi-aberta, que é o caso que eu tô fazendo. Por que ela é semi-aberta? Olha só, eu deixei essa parte aqui aberta. Aqui tem grade, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma tela de galinheiro, ok? Tanto da parte de frente quanto de trás. Então ela é semi-aberta. Eu deixei de forma semi-aberta para o ar poder respirar. Lembrando vocês que se ela fosse totalmente fechada, dificilmente eu estaria aqui dentro devido ao calor escaldante que já tá maior do que já tá agora. Agora tá fazendo muito calor aqui, tá? Mas esse tipo de estufa serve exclusivamente para alguns alimentos. Por exemplo, o cultivo de morango, tá? Nessa temperatura, de uma maneira mais preservada, isso aqui serve muito para cultivar morango. E outra coisa, no período da noite, aqui não fica muito frio, né? A região que eu tô é uma região muito fria. Quando é noite, é muito fria, e quando é dia é muito quente, mas principalmente à noite é muito frio. E dentro da estufa não fica frio, tá?
Então essa é a vantagem. Então aqui é planejado, pessoal, para plantar alimentos cujos alimentos são mais sensíveis, tá? Principalmente morango. A ideia aqui é que pelo menos 50% disso aqui eu plante morango, tá? Para vocês terem mais ou menos aí alguma ideia, tá? E como que eu fiz essa estufa? Eu vou mostrar para vocês por fora e depois por dentro, tá? Para vocês entenderem como que eu fiz essa estufa. Primeira coisa importante, nada aqui, pessoal, é de luxo, tá? A porta, eu utilizei aquelas madeiras de construção que você compra de pinos mesmo, às vezes nem isso, tá? De 3 metros de comprimento por 30 de largura. E aí eu serrei, eu acabei pegando aqui, ó, mais ou menos a madeira serrada, aqui tem mais ou menos 1,5 m, serrei as madeiras e depois vim com tábua por cima. O que que eu fiz? Você pode reparar aqui que ao invés de usar prego, eu utilizei parafuso. E por que que eu utilizei parafuso? Porque o prego, ele funciona perfeitamente. Só que com o tempo, o prego começa a soltar. Já o parafuso, por ser rosqueado, ele dura mais tempo, tá? Então, essa porta eu acabei fazendo dessa maneira, ok? Nada muito luxuoso, inclusive fiz algumas gambiarras aqui, ó, para poder fechar minha porta. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, tá? E as dobradiças, ó, sem muito mistério, tá? Acabei colocando 3 aí. Então ficou assim, essa porta aqui, bem baratinha de fazer, tá? Isso aqui não me custou mais do que R$30 para fazer uma porta como essa. E os custos eu vou falar para você daqui a pouquinho, tá? Mas o importante é o seguinte, eu tive que delimitar uma área. Por exemplo, no meu caso aqui, esse aqui, ó, esse morão aqui que vocês estão vendo, é justamente esse morão aqui que tá no chão. Ele tem 2,20 metros de comprimento, é um morão de largura mediana, tá? E os blocos são esses blocos aqui, tá? Então assim, o material de construção ele tá até aqui, porque sobrou alguma coisa que eu vou estar usando mais para frente. Mas importante eu falar para você, importantíssimo, tá? Se você for pensar em fazer uma horta como essa, conselho que eu dou para você, se você tiver num terreno onde a terra é fofa, basta apenas uma boca de lobo mais simples, como essa aqui, ó, que você vai conseguir fazer os seus buracos. Agora, se você tiver uma região que tem rocha, que tem pedra, é bom você ter uma alavanca, igual eu tenho aqui, e uma boca de lobo bem maior, tá, pessoal? Para vocês poderem utilizar. Então, qual que é a perspectiva aqui que eu falo para vocês? Esse morão de 2,20 metros, eu afundei ele em torno de 75 centímetros no chão, tá? E aí o comprimento da minha horta é mais ou menos daqui para lá, é 10 metros, tá? 10 metros de comprimento. E eu utilizei uma madeira na base, ok? Onde eu preguei nos morões. E depois onde eu ia pregar a minha tela, ok? E também eu utilizei uma madeira aqui na parte de cima. E aí eu fiz o alinhamento da minha tela, tá? Tanto é que ficou alinhadinho, ó. Se você ver aqui, ó, tanto desse lado de cá quanto desse lado de cá, tá bem alinhadinho. Então não repara a bagunça que eu ainda tô mexendo, tem mais obra para eu poder fazer, mas ficou bem alinhadinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, na parte da frente, a lona fica assim mesmo, tá? Dá para fazer uma gambiarra e deixar ela mais limpinha, bonitinha, dá. Mas eu não tô tão preocupado com isso. Ela na parte da frente, ela acaba ficando assim mesmo. E aí os bloquetes, ó. Os bloquetes não, perdão. Os blocos, ó, que eu coloquei aqui, separando a minha horta, tá, pessoal? E a tela de galinheiro que tá circundando toda a minha horta, toda a minha estufa, tá? Então assim, não tem muito mistério, é fácil. Você vai colocar os morões no espaçamento de mais ou menos 2 metros um do outro, tá? E é mais ou menos assim, de um morão para o outro é mais ou menos 1 metro de largura, daqui para cá mais ou menos 1 metro de largura, e daqui para cá mais ou menos 1 metro de largura. 3 metros de largura, mais ou menos 10 metros de comprimento. E o espaçamento de um morão para o outro é mais ou menos aí 2 metros, tá? Você não precisa nem fazer isso aqui que eu fiz, não. Já vou explicar por que eu fiz isso, tá? O que acontece, pessoal, é o seguinte. A estrutura da minha
da minha estufa, ela é feita em tubo PVC. Igual tá aqui, ó. É uma maneira mais barata de você fazer uma estufa, só que o tubo PVC, ele é mais frágil. Muito mais frágil do que você pode imaginar, tá? E aí, eu tive casos aqui no tubo PVC, onde veio uma grande ventania, e aí chegou a dobrar e quebrar o meu tubo PVC. Então eu fiz algumas adaptações para que isso não viesse a acontecer. E eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que você faz na sua estufa. Primeira coisa, define, pega uma madeira, deixa eu voltar para mim aqui. Primeira coisa que você faz para você fazer uma estufa. Primeira coisa, você vai pegar uma corda daquelas de barbante grande, ok? E você vai fazer as marcações. Pô, qual o tamanho da minha estufa? Ah, eu quero 3 por 10, 30 metros quadrados, tá? Se você fizer uma estufa de 30 metros quadrados, você vai utilizar 20, porque você precisa de um corredor para você poder andar, para poder colocar carrinho de mão, esterco, esse tipo de coisa. Então foi mais ou menos o que eu fiz, 3 por 10, sabendo que eu tenho 20 metros de horta, 10 de um lado, 10 do outro e o corredor no meio, tá? E aí você vai fazer a delimitação com as marcações. Você marca lá, vai marcando, tá? Um retângulo onde você tem 10 metros de comprimento, 3 metros de largura, faz aquela marcação. Fez a marcação bonitinha, você vai pegar uma trena, vai marcar a cada 2 metros, para você poder colocar o mourão. Aí vai dar 5 mourões de um lado e 5 mourões do outro, mais ou menos nessa perspectiva, tá? Pode ser que dê um pouco mais, um pouco menos, se você fizer os buracos errados, igual eu fiz aqui no começo, tá? Mas é mais ou menos isso. Aí vai dar, 5 mourões, não, 6 mourões, 1000 perdões, tá? E aí vai dar mais ou menos 10 metros, 6 mourões de um lado, 6 mourões do outro, tá? E aí você vai ter o mourão, do primeiro mourão pro segundo, 2 metros. Depois é 2, 4, 6, 8, 10. Como você começou com o primeiro mourão, são 6. 6 de um lado, 6 do outro. Aí você fez o seu arranjo da sua plantação. Aí da sua estufa. Depois que você fez o arranjo, você vem com deixa eu virar. Você vem com esses blocos de concreto e já vai fazendo a separação, ó. Eu fiz a separação na mesma linha que o mourão, tá vendo? Na mesma linha que o mourão eu fiz a separação, tá? Tá mais ou menos 2 metros aqui, ó, para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Aí eu fiz a separação, então aqui nós temos 5 separações de um lado e 5 separações do outro lado, tá? E aí, qual que é a questão? Eu usei mais ou menos aqui um bloco de 0,10 e eu fiz a separação aqui. Não tá perfeito, tá? Tá mais ou menos gambiarrado, porque o que acontece? Eu não sou fazendeiro, eu não sou uma pessoa que vive na roça, né? Meu trabalho ele é online, ele é digital. E aí, como a gente vai fazendo as coisas, né, marinheiro de primeira viagem, a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas aí você faz, primeira coisa, colocar os mourões. Fez as marcações corretas? Coloca os mourões. Qual a profundidade que eu cavei? Em torno de 75, 80 centímetros. Aí você cava, coloca o mourão e compacta a terra. Compactou a terra, é importante alinhar os mourões, depois você vai colocar os blocos, alinhar os blocos, aí sim você vem com a estufa, tá? Primeira coisa que tu faz... antes da estufa, pessoal, você precisa colocar essas madeiras aqui, ó, igual eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei a madeira atravessando toda a minha estufa, ó, na parte de cima, tá vendo? Toda a minha estufa e na parte de baixo de toda a minha estufa, tá? Isso vai servir para poder pregar tanto a lona quanto a minha tela, tá? Essa estufa, essa lona aqui, é uma lona um pouco mais grossa, ok? E aí eu acabei pregando ela, tive a ajuda da minha família nessa parte, e eu acabei pregando com aquele grampeador de madeira. Então o que eu fiz? Como eu já tinha essas madeiras nas laterais aqui, eu botei o tubo PVC em arco, aí eu coloquei a lona por cima e fui pregando com aquele pregador de madeira, tá? Mas o importante é o seguinte, a estrutura tem que estar pronta antes de você colocar a lona. Ela tem que estar, o esqueleto tem que estar todo pronto, tá? Porque depois que você colocar a lona, você não mexe mais não. Já fica impossível de você mexer. E eu acabei escolhendo o tubo PVC 3/4 comum, e eu acabei utilizando essas presilhas aqui, ó. Coisas comuns, ó.
com o próprio parafuso mesmo, para poder abaixar o meu custo, né? O meu custo. E eu acabei colocando 2 por mourão, tá vendo? E aí acabou ficando esse arco. E na parte da frente, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz cruzado. Por quê? Eu não tinha feito cruzado. A parte da frente era igual a parte de trás aqui assim, ó. Só que aí a força do vento fez com que o meu tubo PVC tombasse para trás, tá? E aí, para poder evitar esse problema, eu acabei colocando 2 mourões no meio, cujas pontas ali estão com silver tape, justamente para ficar rasgando a lona, porque chegou a rasgar a lona, tá vendo? Isso aqui é reparo de lona. E aí eu fiz o quê? Peguei o tubo PVC e fiz ele cruzado, ó. Peguei aqui, esse está conectando com o de lá, e esse aqui está conectando com o de lá. Fiz ele cruzado, fica muito mais rígido, e acabei colocando uma silver tape enrolando ele ali, tá? Qual que é a consequência disso? Depois que eu fiz isso, já ventou, parecia que ia ter um vendaval do cacete, e não tombou, tá? Por que eu não fiz isso na parte do fundo? Preguiça? Talvez seja um pouco de preguiça, tá? Mas na verdade que não precisou, pessoal. Se precisasse eu iria fazer com toda certeza, tá? E acabei colocando uma madeira no meio aqui, só para poder dar uma sustentação para a minha ripa de madeira aqui, ó. Onde eu teria que pregar a minha tela, tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma cerca de galinheiro. Aí depois que todo o arranjo ficou pronto, o tubo PVC foi colocado, tá? E tubo PVC, pessoal, você vai ter que usar pelo menos 6... Você pode ter certeza que o tubo PVC de 6 metros, você usa quase que ele todo, tá? Quase que ele todo aqui, ó. 6 metros. Eu posso falar a verdade pra vocês, teve tubo PVC que eu nem cortei. Como a medição aqui tem 3 por 10, tem essa parte do arco, esse tubo aqui tem 6 metros, tá? Eu acabei nem cortando ele. E depois que toda a estrutura ficou pronta, bota a lona, prega a lona com o grampo de madeira, e aí você vem com... no meu caso, tá? Eu comprei a cerca de galinheiro e vim fazendo a cerca em volta, tá? Isso ajudou a lona não ficar balançando de lá pra cá igual aquelas bonecas de Olinda, tá? Mas deu tudo certo. Então assim, o custo que eu tive... Aqui vamos falar um custo... Qual é o custo que eu tive com essa estufa, tá? Mourão, eu tive que comprar mourão de 2,20 m de comprimento, mourão de largura mediana. Eu não lembro bem a medida, mas tem ele mais fino, tem ele mais grosso, comprei o mediano. Mais ou menos aí uns R$500, porque você vai precisar de 6 de um lado, 6 do outro, os mourões da porta, é importante. Eu deveria ter colocado o mourão ali no meio, acabei não colocando, mas você vai gastar mais ou menos aí, ó, 6, 12, 13, 14, 15. Você tem que comprar pelo menos uns 17 mourões, tá? Então aí você pode colocar aí, dependendo da sua região, tem mourão que tem região que chega a custar R$16 o mourão, tem região que chega a custar 40. Isso depende da sua região. A minha região não é tão barato, então de mourão eu acabei gastando aí uns 600, 700 reais, porque eu já comprei mourão para fazer a outra parte da horta, entendeu? Então eu comprei mourão já pensando em fazer a outra parte da horta descoberta. Então eu acabei gastando dinheiro com isso. Mas o mourão daqui, você pode colocar aí facilmente aí uns R$300, pessoal. Pelo menos uns R$300 você vai gastar de mourão. Do PVC, você vai gastar mais ou menos aí uns R$400, dependendo da sua região. Se você somar 300 mais 400, já dá uns R$700. Aí você tem que comprar parafuso, aquela presilha do tubo PVC, você vai gastar bastante. Você pode colocar mais ou menos nisso aí uns R$100, já foi uns 800. Esses blocos aqui 010, ó, eu gastei mais ou menos aqui, eu comprei por volta de 500 blocos, só que eu não gastei 500, tá? Aqui deu mais ou menos, numa horta de 3 por 10, com divisão, com tudo certinho, eu gastei mais ou menos aí uns 250, tá? Então eu acabei gastando mais, sem ter pretensão. Depende da região, tem região que chega a custar R$1, tem região que chega a custar R$2 o bloco, depende da região que você tá. Mas geralmente você pode colocar R$1,50 vezes 250, dá mais ou menos uns R$350 aí. Então 350 mais 800 dá mais ou menos aí uns R$1.150 mais ou menos, tá? E aí você vai gastando com a cerca galinheiro, eu comprei de 40 metros, não tinha de 30, tá?
E aí até sobrou um pouquinho, eu gastei mais ou menos 170 por toda a cerca, comprei na internet mesmo. A lona eu gastei uns 300 reais, então até aí dá mais ou menos uns 1.800 reais. A porta eu gastei uns 50 reais, coisinha simples. Então assim, é uma horta, essa estufa, pessoal, ela me custou, finalizando ela toda assim, mais as ripas de madeira, tá? Eu tive que gastar essas ripas de madeira aqui, eu tive que gastar, e foi mais ou menos aí uns 400 reais também. Fora os preguinhos que tem que comprar, fora material. Eu gastei mais ou menos uns 2.500 reais com isso aqui, tá? Eu gastei mais porque eu tô fazendo a outra parte de descoberta. Mas nessa estufa aqui foi mais ou menos uns 2.500 reais. Se você estiver numa região onde tem muita concorrência de material de construção, o preço for mais barato, você vai gastar uns 2.000 para fazer uma horta como essa, ou até menos. E se for numa região mais cara, você vai gastar mais, tá? Mas é mais ou menos aí uns 2.500 reais. Uma estufa de 3x10. E aí a vantagem é você produzir alimentos que são mais sensíveis, tá? Que não suportam temperaturas muito frias, alimentos que você precisa, não pode deixar pragas e nem atacar, nem animais atacar. Você vai acabar fazendo uma dessa maneira, tá? Pra mim, valeu muito a pena fazer essa estufa. Eu mesmo que fiz, foi uma experiência muito boa. Lembrando que eu sou uma pessoa, não vou dizer que sou sedentário, hoje em dia eu não sou mais, mas uma pessoa que vive trabalhando com computador, vive trabalhando na internet, desde Bitcoin, a marketing, tudo, e você pegar, fazer isso do zero, né, é uma grande conquista. Então para mim valeu muito a pena, muito aprendizado. Se eu tivesse que refazer essa estufa, provavelmente eu faria exatamente igual ao que eu fiz agora, tá? Não mudaria nada. E é uma estufa muito boa mesmo. O que eu devo fazer aqui pra frente, talvez seja um gotejamento, tá, pessoal? Colocar aqui uma mangueira de gotejamento e deixar o tempo todo gotejando, ou pelo menos uma boa parte do dia, para deixar a terra úmida, mas de tal maneira que não apodreça as raízes, que você não pode ficar molhando o tempo todo, tá? Então assim, é uma horta, deixa eu voltar o foco aqui na imagem para você ver, é uma estufa que pra mim valeu a pena, não foi caro. Quanto tempo que eu gastei para fazer isso aqui? Deixa eu virar a imagem para você. Quanto tempo que eu gastei para fazer uma estufa como essa? Para mim aqui demorou uns 2 a 3 meses, tá? Por que demorou tanto? Porque eu não fiz de uma vez. Eu não cheguei aqui e falei assim, pô, vou arrancar da manhã à tarde, de segunda a sexta, e vou fazer. Não, eu trabalhava um dia, e quando eu trabalhava nessa estufa, eu gastava 2, 3 horas por dia. Então acontece, como eu já trabalho, tem a correria do dia a dia, a correria das empresas, a correria de você ter família para cuidar. Então eu não tinha como acordar 7 horas da manhã e ir até 6 horas da tarde mexendo com a estufa. Então quando eu vinha trabalhar aqui, eu pegava de 9 horas da manhã até meio-dia. Umas 2, 3 vezes por semana. Por isso que demorou muito. Se eu tivesse pegado rachado isso aqui, eu sozinho fazia uma semana. Tenho certeza que uma semana eu botava esse negócio aqui em pé. Só que é aquela questão. Eu não tinha tempo, tinha que fazer um monte de coisa, acabei demorando uns 2 a 3 meses. Se você colocar mão de obra para fazer uma estufa como essa, você pode colocar pelo menos o valor que você vai gastar de investimento. Então, por exemplo, se você vai gastar R$ 2.500 para fazer uma estufa como essa, você pode colocar de mão de obra R$ 2.500, tá? Porque é mais ou menos, hoje em dia, não sei, a sua região, tem região que a diária custa R$ 100, tem região que a diária custa R$ 60, e tem região que a diária custa 150, R$ 200. A região que eu tô, você não encontra mão de obra. E quando encontra, a pessoa chega a cobrar entre 150 a R$ 200 a diária, com ajudante, tá? E aí você imagina, se o cara demorar 5, 6 dias aqui, já foi quase metade do valor, tá? Então varia de pessoa para pessoa, tá? Eu fiz sozinho, né? Eu fiz como hobby mesmo, e para mim valeu muito a pena, tá? Vantagem dessa estufa, eu consigo proteger mais a minha plantação, mas a desvantagem é o calor. Igual eu tô suando pra cacete aqui dentro, tá? Essa aqui é a desvantagem. E se você fosse plantar em céu aberto, você ia gastar menos da metade do esforço que eu fiz e também menos da metade do valor que eu gastei, tá? Mas não deixa de ser algo curioso. Então, se você estiver pensando, estufa, e assim, antes de eu fazer essa estufa, essa é a primeira estufa que eu fiz na minha vida, tá? Eu olhei muito vídeo na internet. Eu entrava no YouTube e colocava assim, como fazer uma estufa. Aí tinha um cara falando assim,
pega o tubo PVC e faz da base do tubo PVC para lá. Eu tentei fazer tudo que os caras ensinavam na internet e nunca dava certo. E aí eu entendi que precisava de um esqueleto mais resistente. Aí eu acabei usando o mourão, tá? Depois que eu coloquei o mourão, que eu fiz todo um esqueleto rígido, aí sim a coisa acabou funcionando. E na internet, pessoal, tem várias maneiras de fazer. Tem um suporte do tubo PVC certinho, mas é muito mais caro do que usar essas gambiarras que eu utilizei aqui. E assim, a vantagem é essa, né? Agora eu vou poder plantar com um pouco mais de segurança. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que eu estou plantando em vaso. E para mim, eu estou achando muito melhor plantar em vaso do que plantar em outra coisa. É claro, os animais, igual as minhas galinhas, se eu deixar elas soltas, elas comem tudo. Em uma hora, elas praticamente comem toda minhas plantas, legumes, tudo que você imaginar. Então assim, tem que tomar um certo cuidado, tem que deixar num lugar mais fechado. Mas basta que você bota uma cerca e você resolve esse problema, tá? A vantagem disso aqui é isso. Eu vou plantar morango, pessoal. Eu adoro morango, né? Minha família adora morango, então pelo menos metade disso aqui vai ser morango. A outra metade eu ainda não sei o que eu vou plantar, eu estou estudando, mas com certeza metade disso aqui é morango, tá? E aí, tendo morango em casa, já é uma coisa que eu não vou precisar comprar mais no supermercado, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Mas a ideia é mostrar pra vocês da maneira que eu tô fazendo as coisas aqui, tá? Não é perfeito, lembrando que eu sou uma pessoa gorda, eu tenho barriga aqui, ó. Tenho uma barrigona aqui, ok? Sou uma pessoa, não sou atlético, tá? Sou uma pessoa quase sedentária. E eu fiz tudo isso aí, ó. Né? Minha esposa me ajudou, né? Meus filhos me ajudaram, mas a parte bruta foi feita por alguém que é sedentário. Então, você imagina que isso aqui, se eu conseguir fazer, meu irmão, e praticamente eu trabalho na frente do computador o dia inteiro, pô, isso aqui pra vocês é mole, tá? Então assim, essa que é a pegada. Conforme eu for plantando aqui e for nascendo as coisas, eu vou atualizando pra vocês. Por exemplo, aqui ó, umas coisinhas, né, que a gente já começou a plantar só pra fazer teste, pra ver se ia ficar bom. Ah, e outra coisa aqui, antes que eu me esqueça. Essa terra é uma terra vegetal, terra preta, que o que eu fiz? Eu vou só falar rápido. Eu peguei a casca de ovo, minha esposa, tá? A gente consome muito ovo aqui em casa. E aí a gente pega a casca de ovo, minha esposa lava ela, bota pra secar, depois a gente tritura a casca de ovo, vira um pozinho branco. A gente pegou esse pozinho branco da casca de ovo e misturamos com a terra preta, ok? E junto com a terra preta, esterco de galinha, tá? E aí nós fizemos essa terra fofada e plantamos. É basicamente isso, tá? Você pode completar com areia, que vai fazer a terra ficar mais solta, colocar minhoca. Mas se você colocar minhoca, você tem que colocar tipo alguma casca de banana, alguma coisa para a minhoca poder comer, ingerir, tá? E você começa a plantar. Então assim, é uma coisa simples, pessoal, né? O caminho ainda é muito longo, né? Tenho certeza que eu vou corrigir muito erro do que eu já fiz aqui, mas para alguém que é sedentário, que fica na frente do computador, rachar e construir uma estufa de 30 metros quadrados, eu acho que tá bom, né? Eu acho que isso mostra que a gente tem capacidade, a gente tem... Quando a gente quer, a gente acaba fazendo a coisa acontecer. E vocês vão acompanhar o desenvolvimento aqui do rancho, tá? Tanto com a estufa quanto com as outras coisas. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou, se é dos pontos positivos e negativos, tá? Tô aberto a sugestões aqui. Quem sabe a próxima sugestão de vocês eu não modifico alguma coisa aqui. Bom, fique na paz.